E fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo. Eu estou aqui hoje com o G4 Play. Esse que é o de entrada aí da nova linha Moto G4 da Lenovo, mas que já vou avisando que nada se compara com o G4 comum ou o G4 Plus, que esse aqui tem um hardware bem inferior. Na realidade ele pode ser comparado com o G3 de 2 GB de memória RAM e até um pouco inferior, conforme nós vamos ver. Mas o que importa é que é um smartphone novo. Eu acho que para quem gosta da linha vale a pena, até depende, né? Daqui um pouco, quando baixar mais, vocês vão ver, vale a pena comprar. Mas vamos analisar esse aparelho então. Se você mesmo estiver interessado em saber como que é, qual o desempenho e se vale mesmo a pena talvez comprar esse aparelho, então acompanhe o review aí nosso que vai começar agora. Então fique comigo e vamos lá. Então fala galera, esse é o Moto G4 Play, que faz parte aí da nova família, né, de Moto G, que é a família mais famosa da Motorola, também era da Lenovo. E esse aqui é a versão de entrada, conforme já foi dito, ele não se pode confundir nem com o G4 comum, nem com o G4 Plus, que possui um hardware bem superior a esse Moto G4 Play, que se compara mais com o Moto G3, a versão anterior, até um pouco pior. Por quê? Começando pelo visual dele, nós vemos que ele mantém o mesmo visual das versões anteriores, a parte da frente aqui. Então nós temos aqui na parte da frente a tela de 5 polegadas, apenas uma gradezinha aqui do alto-falante, então não tem embaixo, só aqui na frente, e uma câmera frontal, e aqui embaixo não temos. Aqui na primeira lateral nós temos o botão de volume, mas o botão de ligar, que ele é levemente texturizado justamente para não confundir com o de volume. Do outro lado não temos nada. Aqui na parte de baixo a entrada micro USB e na parte de cima aqui a entrada do fone de ouvido. Na parte de trás temos a câmera de 8 megapixels com abertura f2.2, o LED Dual, que tem 2 LEDs, o microfone de gravação e aqui o logo da Motorola e mais nada. Então é um plástico até que de boa qualidade, mas pegando ele você percebe que trata de um aparelho mais barato, que não é um plástico bem, vamos dizer assim, espartano, comparando com outros aparelhos, inclusive com o próprio Moto G3. Aqui na parte de trás, vamos abrir aqui, ele é removível. Então temos aqui a primeira novidade, que é a bateria removível, e ela é maior, ela tem agora 2.800 mAh, o Moto G3 tinha 2.470. Aqui temos a entrada do primeiro cartão, do SIM card, aqui do segundo SIM card, ambos conseguem conectar com 4G, mas a entrada de cartão micro SD, então essa é a parte interna dele. Em termos de software, o Moto G4, ele assim como toda a linha, né, Moto G, ele roda aí praticamente com Android puro, não tem muita novidade aqui. Vale lembrar que de fábrica ele já vem rodando, vamos olhar aqui, já vem rodando o Android 6.0.1, o Marshmallow. E a Lenovo prometeu que vai atualizar logo para o 7.0 Nougat, e ela vem prometendo isso se formos levar em conta as versões anteriores desse smartphone. E novidade, não temos muita coisa aqui em termos de software, apenas o de diferente, né, o Moto Assistant, que é o aplicativo de migração da Motorola, rádio FM e a TV digital. Uma coisa que eu gostei, que eu achei diferente, é que ele tem uma configuração de ícones especial para quando você entra no modo paisagem, não só a tela inicial, mas como a gaveta de aplicativos e também a tela de configuração. Geralmente isso aqui é só encontrado naquelas ROMs customizadas, então é um diferencial que não altera muita coisa, mas é legal. Na parte de hardware nós temos aí um processador já manjado, né, já conhecido, que é o Snapdragon 410, que ele equipa o Moto G desde a segunda versão. Então por isso que eu falo que ele está mais para os anteriores do que para os outros Moto G4. Mas interessante é que esse processador é um quad-core, né, com núcleos Cortex A53, mas no Moto G4 ele teve, vamos dizer assim, a frequência foi cortada, apenas 1.2 GHz, enquanto no Moto G3 a frequência era de 1.4 GHz.
Completando o pacote, ele tem 2 GB de memória RAM, 16 de armazenamento interno, com suporte ao microSD, né, de até 256 GB. Para aqueles que compram, já estão interessados para jogar Pokémon, saibam que ele não possui um giroscópio, então fiquem ligados nessa dica aí. É óbvio que não se trata de nenhuma sétima maravilha do mundo em termos de desempenho o Moto G4, mas ele dá conta do básico, assim como as versões anteriores já faziam. Então você não vai ter problema na abertura de aplicativos, você não vai ter lag abrindo aplicativos ou a maioria dos jogos, já que ter uma versão não customizada, né, do Android quase puro, ajuda bastante nesse aspecto. Vamos testar aqui 2 jogos. Então, nós vamos aqui no AnTuTu. Interessante nós vermos antes. Eu previamente fiz o teste, ele fez 26.305 pontos no AnTuTu Benchmark, então ele fica aí na média dos smartphones de entrada, né? Vale ressaltar, o Moto G4 ele é um smartphone de entrada com ares para intermediário, mas ele não se encaixa tão bem aí na linha do intermediário que fica para os outros 2 modelos do G4. Vou rodar aqui o Dead Trigger 2, já estava rodando aqui. É interessante que esse jogo, quando começa, ele seta o Moto G4 Play para rodar no mínimo possível de configurações de hardware. Mas depois eu forcei lá, vou colocar aqui para vocês verem, em performance alta, para nós termos uma noção. O que aconteceu? Ele não trava, obviamente, ele perde um pouco aí. Em outros celulares mais fortes, aqui por exemplo estaria com bem mais faíscas, fogos, etc, poeira. Mas não compromete a jogatina, então qualquer jogo que você vai jogar ele vai conseguir rodar, diminuindo a taxa de frames, etc. Mas eu achei bem legal então que para jogos também ele é legal. Eu não testei outros jogos, eu tentei até testar o Asphalt 8, mas o Asphalt 8 não abriu. Está acontecendo com vários outros aparelhos, não é exclusividade do G4. Então, ele tem um desempenho básico aí, não vamos esperar dele algo sensacional em comparação com outros aparelhos intermediários. Em termos de câmera, a câmera principal dele é de 8 megapixels com uma abertura f2.2. Mais uma vez, não podemos esperar coisas maravilhosas dela. Nem se compara com as câmeras do G4 e do G4 Plus, que a Motorola deu um salto enorme em relação a isso. Ele também não traz o modo manual, que aqui em cima geralmente tem o modo manual nos outros G4. Ele não tem o modo manual, é o modo comum, mas para fotos do dia a dia, ele se sai muito bem. Ele tem aqui até que um foco rápido, tira as fotos bastante rápida, mas vale lembrar que, se tratando de um smartphone com abertura f2.2, no smartphone a câmera com uma lente 2.2, com pouca iluminação não dá para esperar muita coisa. Você vai reparar que até no fim da tarde aí ele já começa a ter um desempenho, uma caída de desempenho da câmera, então não dá para esperar muita coisa dele. Já a câmera frontal, ela é de 5 megapixels, também ela é uma câmera até que relativamente boa. Eu não sou muito fã de câmeras frontais, mas ele aí tem uma câmera de bom desempenho frontal, não tem um flash na frente. Isso só o G4 Plus que tem. Então, no geral, pessoal, é um aparelho de entrada com boas especificações, mas aí que é o grande problema. Fica difícil indicar o G4 Play para alguém, tendo que a versão anterior ela é melhor, porque ela tem a proteção contra a água, ela tem uma câmera melhor, ele tem, e custa mais barato. Quase o mesmo preço na realidade. Porém, aqui é o pulo do gato da Lenovo. Por quê? Todas essas comparações que eu estou fazendo, é com o G3 com a versão de 2 GB de memória RAM. E você não acha mais para comprar essa versão, somente então a versão comum de 1 GB. Então esse aqui, o G4, seria melhor que a versão de 1 GB. Mas é difícil, porque nessa mesma faixa de preço você tem, por exemplo, o Lenovo K5, né, que está custando na mesma faixa de R$800. O Lenovo K5 é até um pouco mais barato, que tem um hardware muito superior e também fabricado pela Lenovo. Então é um aparelho legal para quem gosta da linha Moto G, pode fazer o upgrade, mas eu não aconselho justamente por ter opções melhores.
Daqui a alguns meses o preço vai baixar, isso eu posso te garantir, daí sim vai se tornar uma opção mais plausível de se comprar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aqui no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal, porque os inscritos recebem os vídeos primeiro que todo mundo. Isso ajuda o nosso canal a crescer. É isso aí, e esperem que logo logo estamos com mais vídeos aqui no canal Tecmobile.